Fala aí galera, eu sou o T e eu sei que você também não acreditou na mudança, mas ela aconteceu. E bem meus amigos, hoje eu estou aqui para poder comentar um pouquinho com vocês sobre o reporte do metagame, mas calma, que não é o nosso meta, não é a nossa banlist, isso ainda não saiu. É o reporte, o primeiro reporte da Road of the King do OCG, que é o reporte de lá, né? E aí eventualmente eu trago esses reportes aqui para trazer para vocês, pra gente traçar um breve panorama de jogo. Então, se você não tá ligado, nesse momento nós estamos vivendo formatos muito parecidos. O OCG, obviamente, ele tem a questão de que as coleções são lançadas primeiro lá, então a coleção é lançada lá no OCG e de 3 a 4 meses depois ela chega aqui pra gente. O OCG já tá sendo impactado pelos Tenpai Dragons, que você pode me ouvir falando sobre aqui em cima, ó, nesse reporte que eu fiz falando sobre as coisas de Tenpai. E o Tenpai já existe desde janeiro que lançou LED, a coleção de Legacy of Destruction, não sei. Mas essa coleção chega pra gente no final desse mês, né? No final de abril. Eu até achei que era maio, mas chega no final desse mês aqui. Então, o metagame já tem todo esse impacto. Porém, nós vivemos num mundo onde temos o mesmo meta, praticamente. Com mudanças, é claro, estruturais de cada jogo, mas o meta é bem parecido. O Snake Eye dominou. E por muito tempo o OCG, com o Fire King principalmente. Antes disso a Witch já vinha dominando o formato com o Rescue Ace. E no TCG a gente também tem essa dominância, né, do Fire King com o Snake Eye, recentemente lançado em Phantom Nightmare, e a gente espera que aconteça algo na próxima banlist. E no Master Duel também, o Snake Eye é quem tá tocando a bola por lá. Tá chegando carta de Rescue ainda, não tem Fire King, mas ainda assim o Snake Eye é quem domina. Então a gente vive esse compartilhamento de formatos. E saiu uma banlist no OCG. Saiu uma banlist no OCG e ela veio pra mudar as coisas, meus amigos. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Antes de você prosseguir com o vídeo, só te dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da Mapcards. Acesse mapcards.com.br para poder comprar ou vender as suas cartas, não importa qual seja o objetivo, seja comprar, seja vender. A Mapcards é um bom lugar para você poder comprar suas cartas ou vender elas. E claro que se você comprar por lá, você vai usar o meu cupom, que é esse aqui, ó, esse aqui, usa meu cupom e você ganha 5% de desconto na sua compra dentro do site, certo? Então, não importa se você quer comprar, vender ou simplesmente traficar algum órgão, acesse MyCards, ganhe 5% de desconto. E agora sim nós vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go! Então, para recapitular rapidinho com você, caso você não lembre, essa foi a banlist que rolou no ACG, onde nós tivemos a limitação de cartas saindo da banlist, né? Você teve a limitação do Tidal, o Dragon Ruler, não teve cartas banidas, e aí você teve a limitação do Seeker, né, da carta da engine de Witch, de Diablo Star, o que é um bom hit. E aí você tem também a limitação do There Can Be, mais uma Floodgate que tá aí limitada. Isso, ok. Aí de cartas que saíram da lista, você tem um Little Knight aleatório, o Kirin dos Fire King também foi semi-limitado, a Miko, que já tinha saído da banlist, saiu também, colocaram o Snake Ash A2 e também colocaram o Kaiser Coliseu A2, além do Strava. Saíram da banlist a Summon Limit, o Mac Gisso, o Dark Worm, a Aramécia, a Infinite Launch e também essa carta aqui. Então essas foram as movimentações. E agora, o que acontece com o OCG? É o que nós vamos acompanhar agora, porque fechando essa tela, a gente vai, de fato, pro breakdown que rolou. E é claro que essa mudança no jogo que eu tô te falando é sempre nada mais nada menos do que um grande exagero. O metagame mudou, como vocês podem ver. O que se esperava com a banlist que foi lançada? Então, tá aqui o primeiro breakdown, né? O reporte 0, primeiro, pós-banlist, que foi pego ali o reporte de 90, né? 90 tops em 19 torneios diferentes. Então, de 19 torneios que rolaram aí nesse período onde a banlist já estava vigente, Under é por dentro, né? Por dentro da banlist. Ou é fora ainda? Ih, caralho. Deixa eu até dar uma olhada aqui embaixo nas decklists. Já é com a banlist válida, beleza, já é com a banlist válida. E com a banlist válida, o que você acha que vai acontecer com o metagame? Aconteceu isso aí que vocês estão vendo. Então, o Fire King ainda é o deck mais utilizado. É importante frisar aqui que nós temos algumas considerações, né? Toda vez que tem uma banlist, o formato do OCG não é diferente. Todo lugar tem aquele tipo de deck que as pessoas vão tentar usar. Quando começa, vira formato e tal, as pessoas vão tentar usar. Teve uma banlist e enfraqueceu minimamente o Snake Eye lá, por exemplo. Olhando daqui, a gente viu a banlist e eu fiz o meu vídeo inteiro reclamando sobre a banlist que rolou lá no OCG. Caso você não tenha visto, ela tá aqui em cima. E cara,
o impacto é baixíssimo, é quase nada o impacto que foi dado. Mas ainda assim, as pessoas vão tentar usar algumas bolas de segurança pra ver se dá pra fazer alguma outra coisa. Porque talvez vagabundo queira tentar fugir de algumas coisas ou tentar usar algo diferente, né? E aí, esse momento de começo de formato é onde isso acontece. O meta tende até a dar uma abrida. Ele dá uma abrida. Eu não sei se vocês lembram, mas no final de 2022, eu acho, que teve aquela banlist que mexeu no Tiara Laments. Lembra que a gente pensou, mano, agora o Tiara Laments tá fudido. Eu não lembro se foi a Kit que foi banida no ACG, eu acho que sim. Que aí naquele primeiro reporte, todo mundo viu, mano, barata voa. Todo mundo vai tentar jogar com absolutamente tudo. E todo mundo tentou. Tanto que o Tri-Brigade foi pelo reporte de uma Road of the King, o principal deck daquele formato, mas que devia ter, sei lá, 10 no uso de mais de 100 decks, tá ligado? Que não é nada praticamente. Então, sempre tem essa questão em virada de formato, quando rola uma banlist, as pessoas vão tentar usar algumas coisas. Tanto que você tem aqui o uso do Fire King, que tem 23% aqui, mas a gente tem que ver que é um espaço amostral bem pequeno. São 19 torneios com 90 top cuts, mas desses 90 top cut você teve 21 Fire Kings. Esses 21 de 90 representam 23,3%, sendo que 20 dele é o deck mais ou menos como já haviam jogando, como Symphony Spoils, e um dele é um Snake Eye Fire King. Eu não sei qual é a diferença, mas enfim. E aí você tem 10 Voiceless, né? O Voiceless é o segundo deck aqui, que ele já vinha se consolidando antes, né? O Voiceless como sendo um competidor bem competente, mas se eu não me engano, no último reporte, você tinha o formato colado, né? Tanto com o... Meu nome desse deck? O Fire King quanto o Snake, que inclusive eu deveria ter pesquisado aqui antes, mas eu não o pesquisei. Tá aqui, ó, o reporte 10 e 11. O Fire King com o Snake compartilhando esse espaço gigantesco, né? Com 65 uso em 209, então você tinha essa soma aqui com esses decks, e o Voiceless é quem vinha mais atrás, e o Tempai Dragon tentando chegar, né? Esse aqui é antes da banlist, aqui é com a banlist vigente. Então o Voiceless está com essa interpretação, e o Rescue é um daqueles decks de bola de segurança. O Rescue foi meta por muito tempo no ACG, assim como o Peril já foi um dia, mas tomou listas. O Rescue já foi esse meta por muito tempo, e nessa virada nada mais justo do que você tentar usar também, até porque o Rescue é bem menos dependente dos Snake. Por outro lado, ele é bem mais dependente da Witch. Então eu não entendi muito bem essa movimentação de por que a galera foi tentar usar esse Rescue desse jeito nesse momento, tá ligado? Porque foi justamente a Witch que tomou lista. Tudo bem que o Kirin foi a 2, mas foda-se, muito foda-se. E o Snake Ash foi a 2, o que também muito foda-se. Mas a Seeker machuca o Rescue. Tudo bem que o ratio de uso dentro do deck de Rescue geralmente eram 3 Seekers pra uma Witch, às vezes 2, era bem assim que eram usadas decklists lá pra poder economizar um pouco de espaço. Então assim, o ratio continua parecido, talvez seja por isso que eles tentaram ir por essa abordagem, o que tem seu mérito, mas é por quê? Por causa dessa abertura de formato, dessa sensação de abertura de formato pós uma banlist, porém, como foi uma banlist muito pobre, a prática é que o formato vai mudar pouco. E se vier o breakdown depois desse aqui, por exemplo, onde o meta vai tender a dar uma estabilizada bem maior, a gente vai continuar vendo os Fire King e o Snake subindo novamente, porque é isso, a Konami não mexeu nos decks, ela não deu banlist. E lá, olha, aqui no TCG muita gente vem tentando teorizar o que pode acontecer na banlist, que até agora não chegou, mas é difícil mexer. Como eu já falei em vários vídeos de banlist que eu tive aqui, é difícil, porque Phantom Nightmare foi lançado em fevereiro. Nós ainda estamos no comecinho de abril, tá ligado? Então vamos supor que a banlist lance daqui a 10 dias. Serão 2 meses de formato para essa coleção de Phantom Nightmare. Tudo bem que a Witch é de Agov, é lá de outubro, novembro do ano passado. Eu sei, tem isso aí também. E os Snakes já foram lançados lá, quem foi lançado agora foi só o Pop. Tudo bem, tem essa questão, mas o deck só é um deck de verdade agora. Antes eram só decks com Wits. O Snake Eye em si não fazia nada. Não tinha tanto sentido de você usar, porque a forma de conectar era muito vaga. O Pop é quem conecta tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Então, pra gente tem esse fator. No ACG, esse fator tá muito mais pra trás. Então os caras estão rodando esse formato há muito mais tempo, porque a coleção de Phantom Nightmare, eu vou até pesquisar aqui, ó, Snake Eye Poplar, Wikia, por exemplo. Se eu pesquisar aqui o Poplar na Wikia, eu vou ver aqui que o print dele no OCG Japanese foi em 28/10. 28 de outubro, o Pop foi lançado na nova coleção de Phantom Nightmare lá no OCG. Então, já tem muito tempo. Eles já estão jogando
com esse formato de Fire King desse jeito desde outubro, final de outubro, dá quase pra arredondar pra dizer que é o começo de novembro. Nós não, nós estamos jogando desde fevereiro, e essa banlist não fez nada, tá ligado? Então, enfim, depois de tudo isso, vamos descer um pouquinho aqui, porque tem uma leve abertura pra alguns decks, ó, o Tenpai Dragon tá por aqui tentando sobreviver, mas tem todas as questões do Tenpai de fragilidade que eu já falei, o Yubel apareceu aqui pra dar uma sobrevida pra coitados ver aqui e achar que isso significa alguma coisa, e tem o Others, lembrando que o Yubel em LED, né, recebeu suporte, mas os suportes estão rodando lá desde janeiro, tá? Não vai pensando que, Yubel pode tornar alguma coisa no TCG, pode, no OCG esses suportes estão lá desde janeiro, e nada acontece, tá? Então, beleza, Yubel, Labyrinth, Manadio, Perilli, Runic, Grama, Infernoid, e é isso, mano, um monte de deck, Melodius, inclusive, ó, fazendo uma gracinha ou outra, ele fez uma graça no lançamento, mas enfim, Centúrio e os grandes decks que tiveram um spot. E como ficaram os decks? Tá aqui, mano, tá aqui o incrível deck capado pela banlist, continua, né, obviamente, com o Garonix, 2 dos Kirins, e é isso, na Road of the King passada, os caras colocaram uma decklist aqui de um Fire King puro. Não sei por que eles fizeram isso, porque dentre todos os decks de Fire King que foram usados nos torneios, Fire King puro foi catalogado, eles meteram a decklist aqui. Se você não se atenta, você pode até... tudo bem que eles não colocam... não significa que essa decklist é a decklist standard do ACG. Eles escolhem um torneio e colocam aqui pra representar apenas, tá ligado? Mas enfim, pra um desavisado, você olha aqui e você pensa aqui, beleza, essas são as decklists mais populares. Mais ou menos isso. E como na última tinha um Fire King puro, dava essa sensação de que por algum motivo o vagabundo tava querendo usar Fire King puro com Kaiser Coliseu, que não é o caso, tá ligado? Ainda é Snake Eye, simplesmente o principal deck do formato. E aqui você tem a disposição de decklist, onde basicamente você tá usando uma da Seeker, né, que tá aqui, ó, uma Seeker, 3 Wits, e aí se lá no OCG nego não queria usar 3 Wits, agora eles são obrigados, porque antes eles não usavam. Se a gente for olhar aqui no reporte anterior, ó, você tem a disposição de deck que... eles colocaram essa decklist desse Fire King aqui safado, não sei porque que eles fizeram isso. Mas enfim, mas tendiam-se a usar uma Wit só, se não me falha a memória, que é como usaram no começo do TCG. Não entendendo o quão importante a Witch é com questão de push, mas tudo bem. E aí tudo continua igual, 2 Snakecast, 2 pop, eles nem aumentaram a quantidade de pop, tá ligado? Às vezes eu acho que os caras são meu biruta lá no OCG. Como é que diminuiu o Snakecast e não aumentou o pop? Eu acho que vale a pena, não vale não? Mas tudo bem. Um Flamberg só, e aí Maxi, Ash, Draws, porque, de novo, nesse momento o jogo dá uma abrida, ele dá uma abertura pra pessoas tentarem coisas novas, então mesmo jogando com o que é o melhor deck, esse melhor deck ele não ganha só porque sim, né? Então você pode se proteger usando cartas como o Draw nesse momento de abertura do formato, coisa que no formato anterior, o Draw não era uma carta escolhida para ser usada em main decks, por exemplo. Antes da banlist não é escolhido o Draw. Agora, como o meta deu uma brida depois dessa banlist implementada, você tem aqui o Draw sendo incorporado, por exemplo, na decklist desse cara. E aí ele usou Sylvia também. Enfim, eu acho um pouco estranho a escolha de deck build que os caras fazem por lá, mas eles fazem, né? E no extra deck, por exemplo, ó, no side deck o cara tá continuando usando o Light Lusk, que é justamente por causa do Tenpai Dragon, para não deixar o ataque conectar. Mas nada de muito diferente, né? Tudo igual, na verdade. O Voiceless daqui, vamos ver se tem alguma mínima diferença. Não tem, só tem essa carta nova, né? Que é a carta que recicla cartas do cemitério, mas fora isso, nada novo de Voiceless por aqui. Basicamente é como se fosse um deck do TCG mesmo, sabe? Então a gente compartilha de fato formatos, né? O Voiceless tá aí tentando brigar de frente. E nesse momento inicial ele tá sendo o segundo deck em representatividade. O side deck dele aí tem o Rod Eyes, tem os Gamas, né? O Gama com o Delta, Hand Traps, o Ogre também ganha popularidade, muito por causa do aumento de Voiceless, mas ajuda contra Tenpai também, e o Anti-Spell tá pra comer o cu de todo mundo. E o Haskell é o deck novo que aparece por aqui, né, digamos assim, por mais que ele tenha sido meta por meses e meses também lá no OCG, mas ele chegou a receber lista na engine, né, então você tem o Airlifter, que acabou indo a 2, aqui no TCG o Airlifter foi a 1, e tem o Emergence, que foi a 1, e lá no OCG, quer dizer, no OCG o Emergence foi a 1 e no TCG o Emergence continua a 3. E pra além disso você tem o Seeker limitado também, né? Então é foda, é muito melhor ficar com 3 Emergence igual é no TCG pra um Airlifter do que ficar ao contrário, ficar lá com 2 Airlifters pra um Emergence, porque o Airlifter é normal sumo, o Emergence é special, né? Então é muito melhor o jogo do Haskell do jeito que tá pra gente, principalmente porque nós temos 3 Seeker, mas tomara que a banlist coloque a 1 também. Então assim, tá um pouco prejudicadinho, né? O cara é obrigado a usar 3 Wits, por exemplo. Então ele tá usando 3 do... Como é que é o nome desse cara aqui? O Turbulence, 2 do Preventer, um Drone, 2 Airlifter, 2 Impulse, 2 Hydrantes, 3 Wits, 2 Pop. Só. E Snake Eye é meio que isso aí. E o Bonfire tá aqui só por causa do Pop, né? Ash, Maxi,
e só que cabe de tech, de resto não cabe muito, até porque ele escolheu usar o Droplets, por exemplo, Crossout, College porque é standard, Rota e as traps de Rescue, e é isso. Esse é o incrível deck de Rescue que Vagabundo tentou voltar a usar, desconfiando um pouco do quão bom seria o Fire King no formato depois da banlist, ou seja, tá ligado? Não faz sentido. E prosseguindo aqui, a gente tem o Snake Eye. E eu gostei desse Snake Eye, eu queria mostrar um pouco pra vocês, porque ele bebe diretamente da fonte onde, nesse último ICS que nós tivemos de Medellín, que eu fiz vídeo aqui no canal, você teve a usabilidade desse deck, inclusive o Paulo PRJ incorporou o uso de caixeiras no Snake Eye puro dele, né? E no Master Duel isso já vem acontecendo, por isso que a Konami deu uma banlist colocando o unicórnio A2, tá ligado? Mas tudo bem, mas aqui também foi incorporado, né? Então você tem o uso do unicórnio, porque o Fenrir tá banido, o Paraísos e um Birth. E é isso aí, 3 cartinhas, porque o Paraísos também tá limitado, o unicórnio tá limitado e não dá pra usar muito mais do que isso. E o Snake Eye puro fica por aí. Eles tentaram usar isso aí como sendo um punch a mais. O Mage Souls também está sendo incorporado aqui no deck dos caras. O Witch pra um Seeker só. E aí tiveram que aumentar a quantidade de Original. O Pop tá sendo usado a 3. E de resto é Tech, né, mano? Esse é o deck de Snake. E eles estão usando Sylvia de main deck, o que também é engraçado. Mas tudo bem, tá aí. Esse é o esboço do Snake Eye nesse começo de formato, né? Tem um Pit Knight neste deck dos caras. E os caras estão usando... isso aqui é o Retaliate em si? Retaliate em si de side deck. Poggers, que é pra não poder fazer dragão. Tem pai? Talvez? Mas qual spell que faz o Special Summon? Não sei. Contra o Snake? Pra Original? Estranho, mas tudo bem. Por fim, você tem o Tenpai Dragon, né? Que é o deck que, enfim, tenta fazer alguma coisa. É com certeza um deck que desavisado você come muita gente, mas a partir do momento que o deck torna-se relevante no jogo... E aí a abordagem de Board Breaker não é escolhida aqui. Você tá usando simplesmente 15 Hand Traps, né? Que é 3 Ash, 3... Caralho, é mais Hand Trap. 3 Ash, 3 BL, 3 Maxi, 3 Veiler, 12 com 3 Impermanence, 15 com 2 do Nibiru, 17 Hand Traps, plus 3 Droplets. Então você tem simplesmente 20 fucking Tech Card. Ainda tem o Thanos, e o Thanos é dragão, eles deixaram de usar o Blast. Então, mano, o deck é basicamente todo Tech. Eu acho que o Thanos é bem importante nesse deck, faz sentido, tá? Mas, sei lá, eu acho que a engine ser pequena desse deck aqui não é muito sólido, não. Por incrível que pareça. A engine é pequena, cabe muita tech? Cabe, mas não chega a ser uma engine muito sólida, eu acho. Individualmente, assim. Parece ser, tipo, sei lá, um Ignista, que vira e mexe, você vai comprando carta e não chega, sabe? E que não é o ponto fora da curva, mas também não é a regra, mas é algo incômodo. Mas enfim, tá aí o Tenpai Dragon e as Floodgate estão no side deck do cara, né? Que é essa aqui, que eu esqueci o nome dessa Floodgate, mas é uma Floodgate, né? E também o Kaiser Coliseu. Grandes abordagens do Tenpai Dragon jogando primeiro. E é basicamente isso, cara, ou seja... Mudou desgraça nenhuma. A banlist simplesmente não fez nada. Imagina que mundo triste. Os caras estão jogando com a coleção de Phantom Nightmare desde, como eu mostrei pra vocês, outubro de 2023, que é o ano passado. E desde então, os caras tiveram já uma banlist, que fez pouca coisa, que foi lançada em dezembro. E aí eles tiveram uma banlist agora em março, que foi implementada agora no começo do mês. Mas, mesmo assim, eles resolveram não fazer nada. Bem triste, mas é isso. O formato vai se perpetuar por mais algum tempo. Beleza? Valeu, falou meus amigos e até mais. Thumbnail na sua cara.